Olá, boa noite. Deu um probleminha aqui, comecei um pouco atrasada, mas enfim, estamos aqui. Inês Aludê na live Poesia na Janela em Tempo de Coronavírus, vírus. E a Bélgica cada vez mais se normalizando. Já vi aí notícia de que vão abrir os restaurantes e as terraças. É no verão, tá um verão assim, meu Deus. Muito raro um verão desse na Bélgica. Também no verão incrível e a gente aí limitado, né? Mas enfim, é assim mesmo. Eu tô me bronzeando na janela, mas daqui a pouco o povo tá aí tudo sentado nas terraças, esperando que não volte o desgraçado. Bom, estamos meio escravos, né, de um vírus. Justamente hoje vamos ver um pouco sobre a escravidão voluntária, mas isso é sobretudo por tudo que está acontecendo no Brasil, né? Mas não só no Brasil, os nazistas, os liberais, os nazistas, os fascistas, tudo querendo escravizar a gente, né? Então, acho que é bastante conhecido esse livro, acho que todo mundo talvez ouviu pelo menos falar, né? Servidão Voluntária de Etienne de la Boétie, né? Que nasceu na França, em 1530. E com 18 anos ele escreveu essa reflexão extraordinária sobre a escravidão voluntária, com a coisa rara era o período da escravidão, justamente da escravidão do negro. A França vivia um período já iniciando o tráfico negreiro aí em vários países da Europa, né? Embora que a escravidão sempre existiu, né? Desde que tem ser humano, desde que tem guerra, quem perde a guerra virava escravo. Também havia escravidão por outras razões. Então ele era jovenzinho, 18 anos, escreveu o Discurso da Escravidão Voluntária, que se tornaria, né, o seu trabalho mais conhecido, que eu acho que quem deu a conhecer não foi nem ele em vida, foi Montaigne, Michel de Montaigne, que era irmão ele é cunhado dele, né, que ele era casado com a irmã de Michel de Montaigne. E então foi ele que deu a conhecer esse livro, que teve muitas peripécias com esse livro, até copiado foi por Marat durante a Revolução Francesa. E o coitado do Lavoisier morreu em 1563 de peste. Peste ou disenteria, ninguém sabe, mas provavelmente a peste. Então a tese dele é que os regimes são baseados no medo. A gente falou nisso ontem, que foi a questão do medo, a estratégia do medo, né, para escravizar as pessoas. E, bom, também esse medo serve para esconder a falta de legitimidade dos governantes, né? Porque às vezes, mesmo se eles são eleitos, às vezes eles são totalmente incompetentes, né? Como nós parece que temos um aí, né? Que é perfeitamente incompetente, não sabe nem montar cavalo, estava ontem uma desgraça, peste, guerra. Ele encarna as 4 bestas do Apocalipse, né? E ontem saiu num cavalo. E E as pessoas se submetem, né, aos poderes em vigor, às vezes por hábito, às vezes por recorrência histórica, né? Ah, sempre foi assim, então ninguém reclama, deixa vir, né? E então Lavoisier, ele com essa reflexão extraordinária, ele é considerado como o pai da desobediência civil, né? Mas assim, a desobediência civil pacifista, né? Não violenta, né? Então, a questão central colocada no discurso da servidão voluntária, eu faço uma parte para dizer que Marilena Chauí
escreveu uns textos, um livro, acho que foi livro mesmo, muito bons sobre esse livro de La Boétie, né? Então vale a pena ir ver. Marilena Chauí é a maior filósofa do Brasil, né? Realmente uma mulher importantíssima no pensamento brasileiro. Então, a pergunta que La Boétie se fez, né, que entrou na cabeça dele, que levou ele a escrever esse livro, era como a liberdade dos povos pode se voltar contra si mesma, como a liberdade pode ser alienada. Né? Então, uma das principais ideias dele é que a derrubada de regimes é essencialmente psicológica. O povo deve parar de se acreditar inferior ao seu governo. Né? Inclusive, ele influenciou muito Rousseau quando ele escreveu O Contrato Social, e inclusive Sartre ficou também muito influenciado por La Boétie. Então, pois é, qual a diferença que tem Bolsonaro de você, de qualquer pessoa? Nenhuma, né? Ou Hitler, ou Mussolini, ou sei lá quem, pouco importa, nenhum, é ser humano tão frágil como você, qualquer coisa quebra um ser humano, entendeu? Ou pode resistir, tem ser humano que resiste a tudo também. Mas você é igualzinho a qualquer pessoa, então tanto você pode votar como você pode ser eleito, você tem exatamente o mesmo direito, entendeu? Então se você sozinho não pode fazer nada contra um tirano, mas juntando, né? Aí já pode derrubar o tirano. Está debaixo da mesa ali, eles estão tudo comendo ali, os tiranos, tudo comendo entre eles ali, você tudo debaixo da mesa, basta levantar que a mesa cai. Alguém viu esse meme por aí, né? Então é uma questão psicológica de você acreditar que é inferior ao governo. E então acho que Sartre que tinha uma tese sobre a má-fé, né? Que é o equivalente do resumo das teses do discurso da escravidão voluntária. Não é escravidão voluntária que ele escreveu, é servidão voluntária, porque na época eles tinham mais noção da servidão que a Europa tinha vivido durante séculos, né, na servidão. Então ele diz que o poder dos tiranos repousa apenas no abandono do poder do povo na mão deles. Se você... Olha só, nós temos uma democracia representativa, então esses políticos eles representam você. E por que você não se representa sozinho? Não vira anarquista e vai lá e diz, não, autogestão, todo mundo controlando tudo, nós todos, poder igual para todos. Né? Então ele diz, um tirano é muitas vezes um homem fraco, como qualquer outro. Só pessoas crédulas, um gado, pode idolatrar, né? Chamar de mito, um abestado, cretino, incompetente, sem vergonha, corrupto. Só no Brasil mesmo, francamente, pobre meu país. Só a opressão voluntária. Os povos são responsáveis por colocá-los sob tutela. Colocar-se sob tutela. Marilena Chauí explica isso muito bem, né? Porque a gente tem mania de divinizar o povo, como se o povo fosse uma massa uniforme, né? Povo é todo mundo, é uma população do país, é povo, militar é povo, fascista é povo, esquerda é povo, não, esquerda é quem mais idealiza o povo, né? A direita ela instrumentaliza o povo, ela usa. Às vezes tem de esquerda também que instrumentaliza o povo, né? Ser humano é ser humano, não existe essa coisa. Tem que fazer feito os anarquistas, fazer ainda a revolução mental, né? Educar para ser um homem diferente, para uma mulher diferente, o ser humano com H maiúsculo, né? Porque não adianta você mudar de ideologia ou ter uma ideologia se você não muda sua mentalidade, se você continua machista, racista, sei lá, filho da mãe. Entendeu? Então tem que fazer um trabalho dentro da cabecinha para ser uma pessoa melhor. Esse é o objetivo do ser humano, ser uma pessoa melhor. A vida não tem objetivo, a vida não tem sentido nenhum. Você que dá sentido.
entendeu? E se você é uma desgraça ruim que diz que vai reencarnar, não sei em que, noutra vida, está perdendo tempo, porque hoje em dia até a cinza desaparece, né? Então, só o uso da razão fará com que as pessoas façam desaparecer a necessidade de serem enganadas e dominadas por embusteiros. Mas os tiranos, eles elaboram, né, a estrutura de poder muito bem elaborada. Veja lá como é que o Boswell fez lá. Ele não é nada, ele é um bosta, mas ele botou um monte de bosta em torno dele, aí um monte de safado junto. Pensam no mal, eles sabem como fazer o mal, né? Como tirar os direitos, como fazer medo, como tentar amedrontar as pessoas, mas quem está morrendo de medo é ele, porque ele está fazendo tudo aí, querendo até dar um golpe para proteger os filhos bandidos dele. E os outros protegendo ele, bandido. Então eles criam hierarquia, né? Botou um monte de general lá, para ver se assustava, né? E multiníveis, né? Você viu que ele foi colocando gente em tudo que é posto, assim, né? Aquela coisa. E, bom, essa curriola toda vira cúmplice dele. Então, esse texto, como eu disse, foi escrito em 1549 e publicado em 1576. Ainda foi em vida dele. Então, reforçando essa coisa, como ele fala, o discurso da servidão voluntária coloca em questão a legitimidade dos poderosos, cuja dominação sobre o povo não é, na sua opinião, na opinião de Lavoisier, baseada em qualquer coisa legítima. É só uma convicção. Não tem prova, é convicção, né? Se você der uma olhadinha na relação entre dominado e dominante, o jovem, esse autor, né, eu acho que ele era meio filósofo, acho que era filósofo, não sei se ele estudou filosofia, eu não conheço bem a vida dele, eu tenho o livrinho dele aqui, é um livrinho assim, pequenininho, tem 20 páginas. A tese dele é muito original, né? Ele diz que o tirano repousa exclusivamente no consentimento popular. Uma vez que o povo recusa a dar esse poder, o tirano desmorona. Veja como aconteceu na Itália. O que aconteceu com Mussolini? Era aquele palhaçada ali em cima do cavalo, né, tirando uma onda, fazendo aquelas caras, aquelas mungangas. E quando foi no fim da guerra lá, os comunistas forcaram ele e o povo pisoteou o corpo dele no chão. Hitler escapou, porque deu um tiro na cabeça, né, que era frouxo e covarde. E logo que basou, estou vendo a hora ele dar um tiro na cabeça. Então, os pontos discutidos no livro de Lavoisier. O ponto central é saber por que os homens, quando ele fala homem, é ser humano, né, concordam em servir sem se revoltar. Como é que só um pode comandar um monte de gente? O que faz de um povo um instrumento de sua própria escravidão. Para o autor, há 3 razões para essa atitude: hábito ou costume, manipulação dos poderosos, juros ou lucros. Quer dizer, às vezes tem umas palavras que são antigas, porque o livro é antigo, mas enfim, isso significa benefícios e lucros, né? Para Lavoisier, todos os homens vivem no mesmo nível fraterno de igualdade e, como os animais, buscam defender sua liberdade. Aqueles que concordam em submeter-se são, portanto, distorcidos. Não são mais homens. São degenerados, escravos voluntários. Se a força pode obrigar um homem a obedecer, é, acima de tudo, o hábito que escraviza. Um hábito que faz o homem esquecer que ele era livre. Além disso, apenas a educação e o conhecimento são capazes de manter o homem livre, acordado. Eu conheci uma história lá no Recife, você sabe, tem aquela cadeia que virou um centro cultural, né? Era ali onde, na época da ditadura de Vargas, onde iam os presos políticos, comuns também, e depois iam para as ilhas de Itamaracá ou outras ilhas. E teve um cangaceiro, Curió, chamado Curió, que foi preso
Em 1927, quando mataram Lampião, ele era menino, ele tinha 12 ou 13 anos, estava no cangaço. Quando eu estava presa na Argentina, eu li a notícia de que o Curió tinha sido libertado, porque fecharam a prisão, levaram os presos lá para Itamaracá, numa colônia, onde eles são uma metade livre. E então aquilo virou um centro cultural. E o Curió, ele andou 50 passos e ele pediu para voltar, porque ele não tinha ninguém, ele não sabia nenhuma cidade, porque ele foi pego lá na Caatinga do Sertão, trouxeram ele para Recife. O coitadinho não viveu, ele não sabia o que era a vida. Então ele pediu para voltar para a prisão. Morreu na prisão. Olha que coisa triste. Ele passou 50 anos preso. Entrou menino, saiu velho. Não é muito triste. Então o ser humano se acostuma com esse tipo de coisa, é muito triste. A gente não sabe se rir ou se chora. A primeira razão pela qual os humanos servem com prazer é porque eles nascem servos e são alimentados como tal. A nossa educação faz de você um escravo dos pais, da escola, da igreja, da sociedade, né, da política. Você vira realmente uma coisinha manipulada. Então, como manipula os poderosos? Como eles manipulam a gente? Para manter seu poder, o tirano procura burlar seus súditos. Vejam bem que é a linguagem da época, porque a França era um reinado, né? Aí eles oferecem todo tipo de coisa. Por exemplo, pode ser sexo, pode ser álcool, pode ser jogos. O Balzão estava querendo abrir os cassinos lá no Brasil, né? Todas as maneiras de controlar as pessoas, satisfazendo seus desejos mais baixos. Além disso, a religião e a superstição. O que é que ele está oferecendo aí a todo mundo? A Bíblia, né? Deus acima de tudo. E terraplanismo, que é superstição, não, pior ainda do que superstição, porque aí é realmente uma demência. Terraplanismo é uma demência. E mil coisas que ele, nesse sentido, né? Então, olha, esse livro, quando eu li ele de novo ontem, como eu falei, é mais rapidinho, você lê em 2 horas, e eu tinha a impressão que Laboisse sabia que Bozó ia aparecer um dia. Meu Deus, é o Messias, né? A besta do Apocalipse que tinha que aparecer. Não é? Porque todos os tiranos funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Então, aí ele se envolve com busca, né, auxiliares que indispensáveis ao poder. Por exemplo, milícia, né, e outros bandidos, os deputados lá do PSL que ele deixou, que ele acabou brigando. Então, e tome brincadeira, e tome circo, e tome show, e tome gladiadores, né, gente que briga, toma animais curiosos, cavalo, né, no cavalo, e tome dar medalhinhas para quem ele quer comprar, né, o Aras, né, recebeu uma medalhinha, recebeu um cargo imaginário que ele já ofereceu a não sei quantos, né? Enfim, todo tipo de regalito. E droga, né? E droga, viram? Aquela, né, tentativa dele passar 39 quilos ali na Espanha, aquilo era porque o bichinho estava querendo fazer um grande negócio ali de rajadinha com cocaína. Bom, e outras drogas desse tipo, né? E para os povos antigos, as iscas da escravidão era essa, mas era o preço da liberdade e eles ficavam encantados, né, com as ferramentas da tirania para subjugá-los e seduzi-los. É o demônio, né? Te darei tudo isso, riquezas e ouro, se me adorares. Assim fez o Bozói, mas ele foi pior, ele prometeu arminha. Então, o tal dos benefícios e lucros, né, dos coleguinhas dele, quais são? Para se manter no lugar, o tirano precisa de um pequeno número de indivíduos. Pequeno, às vezes pequeno, mas às vezes se alarga, porque ele é obrigado aos poucos ir prometendo mais coisa, e tem que arrumar mais gente, né, para
para se sustentar, senão. Então, essa gente que ele deixa tirar proveito do sistema, né? As mamatas, que a gente chama no Brasil mamata. Ele os segura pela atração de ganhos, com medalhinhas e honrarias, ou cargos fantasiosos. Mantém-se a estrutura piramidal, né, na sociedade, que o tirano controla de cima para baixo, através de uma cadeia ininterrupta de homens a seu serviço, desfrutando de seus benefícios. Na base dessa pirâmide, o povo apenas apoia a dominação de uma gangue organizada, cujo líder é sagrado. Como é que chama aí o mito? Em suma, através dos ganhos e favores que recebemos dos tiranos, chegamos ao ponto de que eles são quase tão numerosos, aqueles a quem a tirania se beneficia, como aqueles a quem a liberdade agradaria. Então, eles dão a impressão, berram muito, gritam muito, né? Porque fazem aquela maior gritaria. Tem as redes sociais, agora aumentou, né, o poderio, assim, falso poderio deles, as fake news, o gabinete do ódio em pleno palácio do Planalto, né? Então, dá a impressão que eles são assim numerosos, mas vejam bem, o Bozó já mandou a negada não ir domingo para a rua porque viu que o negócio está ficando feio pro lado dele. Então, bastaria que a base dessa estrutura, a base nós, né, os de baixo ali, renunciasse a dar apoio a esse edifício social para que ele colapse. Fácil, né? Basta você acordar de manhã e dizer, puta que pariu, por que diabo eu estou sendo fascinado por esse jumento que, ó, ele é feio, ele é ceboso, ele é nojento, ele só fala palavrão, ele não abre a boca para dizer nada que preste, ele é grosseiro, ele é burro, ele é chato. Como é que esse povo está adorando esse cara? Se fosse pelo menos, sei lá, Deus me livre. Uma boa citação sobre os tiranos. Se não lhes dermos nada, se não os obedecermos, sem lutar, sem bater, eles permanecerão nus e desfeitos e não são nada. Seja resoluto para não servir mais e você estará livre. Não estou querendo empurrar ninguém, nem sacudir, nem... Estou querendo arrebentar. Eu estou irada com esse vagabundo. E com esse povo, né, que apoia ele, que se deixa dominar. Vamos ver, gaviões saíram. Tem mais passarinho no Brasil do que fascista. Sigam o gavião. Sigam a gavião. Você vai ver como esse colosso vai cair. Vai derreter, vai quebrar. Vai se lascar, vai pro inferno. Aí eu vou ler um poema de Sidônio Muralha, né? O meu poeta fetiche. Não, eu tenho vários poetas fetiches, né? De Portugal tem Sidônio Muralha, é Portugal brasileiro, que ele viveu no Brasil, morreu no Brasil. Mas tem muitos poetas portugueses que eu adoro. Mas eu tenho uma preferência especial por Sidônio Muralha e Fernando Pessoa. Então ele provavelmente leu La Boétie. Ele fez um poema que chama Pequenos Deuses Caseiros. Pequenos deuses caseiros que brincais aos temporais, passam os dias, semanas, os meses e os anos, e vós jogais os jogos dos tiranos. Os jogos dos tiranos, os jogos dos tiranos. Pequenos deuses caseiros, cantai cantigas macias, tomai vossa morfina, perdulai vossos dinheiros, derramai a vossa raiva, gozai vossas tiranias, pequenos deuses caseiros, pequenos deuses caseiros. Erguei vossos castelos, elegei vossos senhores, espancai vossos criados, violai vossas criadas, e bebei o vinho dos traidores, servido em taças roubadas. Servido em taças roubadas.
dormi em colchões de pena, dançai dias inteiros, comprai os que se vendem, alteai vossas janelas e trancai as vossas portas, pequenos deuses caseiros, e reforçai as sentinelas. E reforçai as sentinelas. Porque os gaviões estão chegando. E estão danados. Vocês viram o grande Deus dos Estados Unidos? 6 dias já de revolta por causa do assassinato de Floyd. Chegaram ontem lá na Casa Branca, passaram a noite ali ameaçando. Trump, o que é que fez? Fugiu, foi para um bunker. Tá lá ainda. Tomou nem o café da manhã, fugiu para lá. Olha só, tá vendo? O povo sai na rua, os grandes tiranos não se sustentam, viram merda. Viram merda. Então, passamos ao segundo ponto, que era a guerra híbrida, né, que está acontecendo em vários países do mundo, desde o fim do século passado. Quando eu imagino, estou falando do século passado, meu Deus, eu sou do século passado. Vivi pra caramba e já vivi coisa pra caramba do século passado. Meu Deus, ainda estou vivendo desse século. Quem imaginaria que um dia ainda haveria outro golpe de Estado no Brasil e vi. Então a guerra híbrida tem a ver uma coisa com a outra, vocês vão ver daqui a pouco. A guerra híbrida é uma estratégia militar que mescla táticas de guerra, política, guerra convencional, guerra irregular, ciberguerra, com outros métodos de influência tais como fake news, diplomacia, lawfare, quem não lembra do lawfare contra Lula, e intervenção eleitoral externa. Quem lembra dos milhares de fake news que chegavam dos Estados Unidos lá no Brasil? 80 milhões de brasileiros receberam fake news, vinha dos Estados Unidos, muitos. Steve Bannon, vagabundo, né, que aconselhou aí os Bolsonaro. Tem um livro sobre guerras híbridas e revoluções coloridas, não, das guerras híbridas às revoluções coloridas e aos golpes. Foi escrito por um analista político russo, Andrei Korybko. Normalmente devia ser Korybko, mas é Korybko. Ele foi traduzido no Brasil e ele desvenda ponto por ponto e explica as atuais táticas dos Estados Unidos para desestabilização e derrubada de governos que não são escravos voluntários dos Estados Unidos, que recusam de se dobrar, que não fazem como o Bolsonaro, que é um vira-lata, que vai balançar o rabo e mamar na hemorroida de Trump. A tal guerra híbrida é a combinação, né, das revoluções coloridas. Você lembra das revoluções coloridas? O que estava acontecendo ali nos países do Oriente, né? Derrubou quantidade ali de governos e o que chegava no lugar. Na Ucrânia também, extrema-direita, neonazistas, que é o que aconteceu no Brasil. Não foi uma guerra híbrida no Brasil, né? E o que ele pretende com isso é alinhar os estados e as sociedades aos interesses da política de segurança e defesa norte-americana. Então ele partiu do caso da Síria, da Ucrânia, e demonstra a maneira de operar dos americanos, que pode ser facilmente identificada em outros conflitos que foram travados aí no Oriente Médio, na América Latina, porque não foi só no Brasil que aconteceu isso. Primeiro começou como é que chama? Onde foi que começou esses golpes? Lá na América Latina. Não, eu ia dizer na Hungria, mas é porque eu estou pensando que na Hungria também. Enfim, foi lá na América Central começou os primeiros golpes de lawfare, né? Esses lawfare, depois Brasil, tentaram com a Cristina Kirchner, tentaram no Paraguai, deram o golpe na Bolívia, e por aí foram, né?
Então, isso é o novo modelo de intervenção político-militar do século XXI. Eles não vão mais com tropas, porque o povo americano também não quer mais que os americanos mandem tropa. Morreu muita gente já. Eles mataram muito mais, lógico, mas assim mesmo morreu muitos jovens americanos e muitos voltaram completamente surtados, drogados, né? Moram nos esgotos lá em Nova York, doidos de pedra, né? Por ter vivido guerras horríveis. Não é fácil matar, não. Claro que você mata um, aí depois mata 100, dá no mesmo. Mas matar um, você fica marcado pro resto da vida. A não ser que você seja um crápula consumado, né? Então, o que eles buscam com isso? Desestruturar os estados, transformá-los em estado falido, né? E a finalidade é o quê? Se apropriar do território ou do imaginário coletivo para pescar os recursos naturais, né? Que o problema deles é esse, é pegar os recursos naturais, às vezes porque não tem, às vezes porque querem manter o mercado, serem donos do mercado. Então, eles utilizam todas essas tecnologias agressivas, terrorismo, criminalidade, né, para desestabilizar a ordem vigente. Para Coríbuco, a primeira ação da guerra híbrida. Tem que pegar água, desculpa. A primeira, então, que a primeira ação da guerra híbrida foi processada por um movimento que foi denominado, então, Revolução Colorida, era uma revolução amarela, colorida, sei lá. E isso se caracterizava por quê? Lembrem de 2013 no Brasil, manifestações, né? E pretendendo ser não violento, apolítico. E eles tudo que querem é derrubar um Estado. Lembram da Dilma, né? O que fizeram com a Dilma? Eles iam para a rua, tudo vestido com a camisa da corrupta CBF, pagas pelo pato da Fiesp, né? Que foi roubado de um pintor holandês. Pelo menos é o que dizem, né? Depois viraram tudo deputado e, né, e estelionato, né? É um bando de sem vergonha mentirosos. Eles se apresentam através, inclusive estão manipulando assim o vocabulário da esquerda, né, para confundir as pessoas, abestalhar, confundir e se apropriar, né? Então eles usam às vezes discurso democratizante, liberalizante, às vezes quase anárquico, né? Tem aí até os anarcocapitalistas que nem sabe que diabo é isso. E são apoiados geralmente por ONGs internacionais, que de ONGs não tem nada, né? Que trabalham para agências de inteligência, para o mercado, né? Para empresas, para as mídias. E também as mídias, né? Ajudam nisso, as mídias mainstream, a mídia pig, porco, né? E às vezes as mídias externas também. Tem país onde sai constantemente assim artigo contra esses países que estão visados pelos americanos. Então elas também no leste europeu, né? Quando tudo que fazia parte do bloco soviético, né? Foi aquela virada do milênio ali, onde aconteceram quedas e, né, a derrubada dos governos pró-Rússia e ascensão de grupos e partidos políticos pró-Estados Unidos, né, os neoliberais. E essas ditas revoluções foram patrocinadas diretamente pelos Estados Unidos, ou contaram com a existência de movimentos de oposições locais, as quintas colunas, né, grupos internos, como o MBL, Vem Pra Rua, e outras cachaçadas aí. Acontece que muitas dessas guerras encontra com um país que está amortecido, né, ali naquela hibernação, na comodidade, ó, e
conscientemente ou irrefletidamente, sabe-se que precisa ser feito alguma coisa, mas falta força de vontade ou capacidade de gestão. Então surge a figura do caos. Quem é a figura do caos? A besta do apocalipse. No Brasil tentaram umas coisas, acabou surgindo quem? A besta do apocalipse, o Bolsonaro, o senhor do caos, porque ele é a máquina do caos. Ele tem uma máquina que ele fica ali dando o tempo todinho, dando corda para criar o caos. Hoje saiu até outra denúncia de Moro, né? Saiu muito grave, que ele queria armar o povo para ir criar uma guerra civil contra os prefeitos e governadores. Por isso que ele estava atacando tanto os governadores. O bicho não presta, mas não presta assim. No dia que fizer um dicionário da imundícia humana, de A a Z, vai ter o nome de Bolsonaro em todas as letras. Eu estava para fazer isso, até que comecei, estava na letra H, mas acabei cansando de tanta coisa que tem, acaba você não dormindo mais, acaba tendo problema, aí eu deixei para lá, mas espero que alguém vai fazer e que eu dou a parte que eu já fiz. Não sei nem onde está isso, mas deve estar aí nos meus documentos. Então, essa figura do caos, ele está ali para desestabilizar, desagregar, né? E destruir a máquina do Estado. E como um caso levar a imprevisibilidade, que é o que aconteceu com essa direita que apoiou Bolsonaro, que agora estão querendo entrar no somos todos 70%, sei lá, somos 70%. Vai calcular direito esse negócio aí, porque 70% sem o PT dá 47% a menos, né? E se você contar os 40 milhões, quase, que não votaram, que votaram branco, que votaram nulo, e sei lá o que mais, aí você chega o quê? A uns 18%. Então é bom calcular direitinho esse somos 70%, porque quem está entrando aí, ó, como diz Lula, não tomar o primeiro Bonner, como disse o Conde, foi que disse o primeiro Bonner, Lula disse o primeiro bonde, né? Não pegar o primeiro bonde que passar, porque essa direita botou esse fantoche aí, não deu certo, aí agora está querendo fazer o quê? Eles estão com um cartucho aí na mão, é o Moro, ou sei lá, um desses bandidos aí que eles querem botar no lugar de Bolsonaro. É bandido. Não aceitem. Melhor virar a mesa. Então, essa figura, essa besta do apocalipse, ele leva à imprevisibilidade. E aí ninguém consegue perceber precisamente o que pode vir dessa coisa, né? Pode acabar em guerra civil, como aconteceu em muitos países, destruição do Estado, e anos de guerra, estupro, pedofilia, né? Porque militar é uma desgraça. Quando eles fazem guerra, o prêmio deles é tudo isso, é violar as mulheres, praticar pedofilia, eles não são punidos depois, entendeu? Então eles vão para a guerra com isso, e recebem muita droga e são capazes de tudo. E aí, bom, a gente tenta analisar, tenta compreender, tenta seguir as pessoas que são especialistas, tem vários, no Brasil tem muita gente boa. Hoje Bruno Altman fez uma análise muito boa, o Luiz Nassif, pois as mídias alternativas, DCM, 247, eu sigo eles tudinho. O Aquiles Santarém, que eu acho fantástico, esse homem é demais, nossa. E tantos outros, tantos, tem vários, tem muita gente, o Conde, o Anitta Blian, que tem uma grande visão internacional, né? Ele entende bem de geopolítica. Então, mesmo se a gente tem tudo isso aí, o dia inteiro analisando, tem a Boitempo, nossa, que tem gente de uma altíssima qualidade, que analisa todos os aspectos. Tem os anarquistas, né? Tem um grupo de muito bons anarquistas que fazem muitas boas análises históricas, tem jornalista, tem jornalista livre, tem muita coisa boa, gente. A gente está perturbado porque a informação é ruim demais, mas quando a gente para um pouquinho, que baixa a poeira, a gente percebe que tem muita gente no Brasil envolvida em procurar soluções, né? Tem muita gente envolvida em procurar soluções. O que está grave no Brasil atualmente é a questão da pandemia.
que essa besta do apocalipse trouxe esse caos também, porque o fato de não fazer nada, aí então ele peca por omissão, né? Ele não faz nada, aí então a pandemia se desenvolve. E isso pode dar a impressão que nós perdemos a capacidade de reagir, né? Com esses instrumentos de guerra econômico e empresarial, né, que se juntam, né, além da guerra psicológica, midiática, e deixa a gente num estado assim de lamentável. Eu mesmo depois que o Bozó subiu o poder, eu comecei a ter hipertensão. Eu nunca tive nada, saúde de ferro. Agora eu estou com hipertensão. Então, o que é que ele busca numa guerra híbrida? Criar o caos. Estratégia do caos. Naomi Klein, ela fala disso. Né? Ela escreveu um livro sobre a teoria do caos. Então, alguns fatores assim que parecem distantes, que parecem insignificantes, podem eventualmente produzir resultados catastróficos e imprevisíveis, né, no país. O futuro aí fica um buraco negro para a gente não consegue vislumbrar nem um raiozinho de sol. Então, leu esse livro, ele foi traduzido no Brasil, Guerra Híbrida. Tem também muita gente que fala sobre isso, tem conferências e tudo. Então, a gente vai ler uns poetas em anarquista, porque solução, eu acho que a solução é o anarquismo. Aí tem que compreender o que é o anarquismo. Eu vou fazer ainda uma live só sobre isso. Mas eu vou ler alguns poetas libertários. Tem um poeta que chama Walt Whitman, que um poeta americano que foi jornalista, mais 200 anos atrás, né? Aí ele dizia: tranquilize-se, fique à vontade comigo, eu sou Walt Whitman, liberal e saudável como a natureza. Antes que o sol a rejeite, antes que as águas se neguem a rebrilhar por você, ou as folhagens a sussurrar por você, minhas palavras não se negarão a rebrilhar e a sussurrar por você. Esse aí ele estava apaixonado nesse momento. Estava com a mulher, né? Estava dizendo isso para a mulher. Mas pode servir para qualquer um. Garota minha, eu marco com você um encontro bem marcado e encarrego você de fazer todos os preparativos para estar bem em forma ao encontrar-se comigo e encarrego você de ser paciente e perfeita até a hora de eu chegar. Até a hora eu saúdo você com um olhar cheio de significados para você não se esquecer de mim. Então, a poesia dele era uma sensibilidade diferente, assim, na época, né? Não se falava muito, assim, nessas coisas. As poesias eram bem grandiloquentes, eram as coisas, né? E ele, então, mostrava sua paixão sem problema. E ele tinha muita compaixão pelos excluídos. Parece até que esse poema aí foi para uma prostituta, pelo que eu li. Para ele falava nos princípios de igualdade, né? De respeito da natureza, se aproximou muito da espiritualidade, da filosofia e tal. E de Thoreau, ele gostava muito de Thoreau, que era o criador da desobediência civil, né? Então ele foi um dos primeiros poetas assim que fez um poema subjetivista, né? Onde ele pôs assim a identidade dele, a pessoa dele como importante, né? Então, celebro a mim mesmo e canto a mim mesmo o que eu assumo. Vocês devem assumir, pois cada átomo que a mim pertence, também a vocês pertence. Minha língua, cada átomo do meu sangue se forma deste chão, deste ar, em outra composição. Como eu falei, ele era americano, né? Mas na época os Estados Unidos era um país duríssimo, né? Que vivia a escravidão e segregação depois. Então, outro poema.
intitulado Folhas, Letreiros. Eram as folhas soltas dele. O próprio ser eu canto. Canto a pessoa em si, em separado, embora use a palavra democracia e a expressão massa. Eu canto o corpo da cabeça aos pés. Nem só o cérebro, nem só a fisionomia tem valor para a musa. Digo que a forma completa é muito mais valiosa. E tanto a fêmea quanto o macho eu canto. A vida plena de paixão, força e pulsão, preparada para as ações mais livres de suas leis divinas. O homem moderno eu canto. Imaginei, era na democracia na época não tinha esse mesmo sentido que tem para a gente agora. Ele pensava no sentido de igualdade entre os seres. Sim, era uma espécie de ideal libertário, né, que ele tinha na sociedade ainda. A espécie humana poderia viver juntos numa visão meio utópica, né, da sociedade. Então, aqui, sobre a servidão. Era na época da escravidão, eu digo, hein? Ele, quer dizer, ele também era abolicionista, ele... Nenhum se quis sujeitar à ordem de ajoelhar. Alguns tentaram inutilmente correr, feito uns alucinados. Alguns ficaram inabaláveis em pé. Alguns poucos tombaram de uma vez, com tiros na fronte ou no coração, ou mutilados e desfigurados, ainda cavando o chão, vivos e mortos, estirados juntos. Às 11 horas, em ponto, começou a incineração dos corpos. Eis aí a história do assassinato dos 420 homens moços. Em outras composições, o poeta norte-americano denunciou a venda de escravos africanos, que era feito em praça pública, né? Antecipou Castro Alves. Então, um leilão, um corpo de homem. Olhem bem estas pernas vermelhas, pretas ou brancas, trabalhadas em nervos e tendões, deviam estar abertas para que as pudessem ver. Sentidos os mais aguçados, olhos incendiados de vitalidade, energia e boa disposição, músculo em flocos no peito, pescoço e espinha flexíveis, pernas e braços do tamanho justo, e lá dentro outras tantas maravilhas. Então ele via o próprio escravo como uma maravilha, como um ser humano que tinha perna, braço, tudo valioso e que por dentro também, né? Quando na época o negro era considerado um bem móvel, né? Um objeto. Ele não foi muito bem recebido não na época, né? Ele perdeu inclusive o emprego dele por causa desses poemas. Ele era funcionário do Departamento do Interior. Tem uns poemas deles que foram traduzidos por Geir Campos. Certa vez passei por uma populosa cidade, guardando no meu cérebro impressões para uso futuro, com suas mostras, suas arquiteturas, costumes e tradições. Embora dessa cidade agora eu recorde apenas uma mulher que encontrei por acaso, que me deteve por amor de mim. Dia a dia e noite por noite, juntos estivemos. Tudo mais foi há muito tempo esquecido por mim. Garanto que só me lembro dessa mulher, que se prendeu apaixonadamente a mim. De novo caminhamos, nos amamos, nos separamos de novo ela me pega pela mão. Não preciso ir-me embora. Vejo-a bem perto, a meu lado, com silenciosos lábios, tristes e trêmulos. Pronto. Reflitam sobre a escravidão voluntária, não sejam escravos. Se revoltem. Vamos sair aí com os gaviões domingo, proteger bem. Tem aí uns tutoriais na internet onde se faz umas máscaras com garrafa PEP, aquelas grandes, né, e que cobre a cara toda, porque aí evita de contaminação e evita o gás das polícias. E levem bola de gude, um bom quilo assim de bola de gude, porque se Bolsonaro aparecer de cavalo, joga as bolas de gude no chão, os cavalos, vocês precisam ver o baile, é uma dança macabra. Isso a gente fazia na época da ditadura, né?
nas manifestações, todo mundo ia com bola de gude no bolso. Quando vinha a cavalaria, todo mundo jogava as bolas de gude ao mesmo tempo, era cavalo correndo por todo lado, assim, se esborrachando, caía junto com o jumento que estava sentado em cima. Muito bom. Então, boa noite. Obrigado. Beijo. Eu sou subversiva, já falei, artista subversiva. E conheço muita coisa para ajudar a gente a derrubar essa desgraça que está aí. Tchau, tchau.